Sejam bem-vindos a mais um Agro Sucessão, canal de comunicação de sucessor para sucessores. Como você sabe, isso aqui eu faço com muita paixão, com muito amor, porque desde o começo eu vi que o sucessor precisava de algo focado nele. E foi por isso que esse canal nasceu. Foi exatamente para falar com você. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui embaixo, siga, compartilha. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Anita Bufaisal. Muito obrigado por vir, por aceitar o convite. Ela que é referência, ela que é uma mulher que toca os negócios da família, que tem realmente assim uma veia da sucessão, com uma história que vai fazer muito sentido para você. Anita, se apresente, fala quem é Anita. Oi, obrigada pela apresentação aí. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com você. Eu sou Anita Bufaisal. Formei em medicina veterinária, mas confesso que hoje não é a minha maior atuação. Sou pecuarista, empresária, mãe, esposa, tenho todas essas vertentes aí de uma mulher e fico muito feliz de estar aqui num canal, essa juventude falando do agro. Eu sempre falo, eu fico tão feliz quando eu vejo gente nova com essa empolgação, com esse entusiasmo, falando do agronegócio, falando de sucessão, de trabalhar nos negócios da família, na terra que tem tanto valor. Obrigada. Muito bom. Anita, eu quero começar a nossa prosa perguntando um pouco da sua história. Talvez tenha alguém que ainda não te conhece e eu queria que você contasse um pouco de como foi a sua trajetória. Por que a Anita é sucessora e de onde veio a sua origem do agro? O agro veio muito antes de mim, assim, né? A minha família tem... só a nossa fazenda tem mais de 70 anos que está na nossa família. E antes disso, meus bisavós, meus tataravós sempre foram do meio rural. E a família da minha mãe é uma família que tem uma veia muito forte para a pecuária, especialmente na seleção do gado Nelore. O meu avô seleciona Nelore desde o início da importação do Nelore aqui para o Brasil. Ele era amigo íntimo dos importadores e tal, então sempre teve um contato muito forte com o Nelore. E eu cresci numa fazenda mesmo, né? Apesar de eu ter nascido aqui em Goiânia, mas a gente, todos os finais de semana, feriados, aquela vida, né, de quem é filho de fazendeiro. Férias, e na minha época as férias eram bem maiores, a gente ia para a fazenda o tempo inteiro. Na época a gente tinha fazenda também no Xingu e aqui em Goiás, então eu vivi muito essa rotina da fazenda durante a minha infância. E veio daí, né, tudo que a gente construiu. A minha família é muito pequena, mas a gente era muito unido e essa união vinha da fazenda, assim, aquela comunhão que acontece dentro de uma casa de fazenda, de um curral, né, das férias. Muito bom. Inclusive, é um ponto em comum, a gente também tem uma terra no Pará, só que a gente ainda tem ela lá até hoje. A fazenda de vocês lá era onde? A minha não era no Pará, era no Xingu, do lado do Mato Grosso. Entendi. Em São José do Xingu, que é o famoso Bang Bang. Uma região tranquila, uma região como todo o Nortão, né? É uma região muito boa, muito próspera. A nossa está mais para o sul ali do Pará, então era divisa com o Mato Grosso. Era Xingu também, é São Félix do Xingu, mas é mais para baixo. E conta um pouco, como que foi para você ir para o Pará, ir para o Mato Grosso, nessa época que hoje ainda tem uma situação ainda não tão desenvolvida, como aqui para baixo, mas como que era antigamente para você? Eu já contei muitas, às vezes que eu nunca tinha muito desejo de ir para fazenda, não. Uhum. Eu não gostava, quando eu era criança eu não gostava de fazenda. Uhum. Eu falava que, nossa, eu vou fazer qualquer coisa, menos fazenda. E ainda ia lá no Xingu, na minha época, não tinha energia elétrica. A fazenda nossa ficava a 1.100 quilômetros da nossa casa e 400 quilômetros de estrada de terra. Então eram 2 dias para chegar. Apesar que minha mãe fazia assim da viagem ser muito gostosa. Aquele tempo a gente punha até colchão atrás do carro para dormir, parava nos córregos para almoçar e levava aquelas farofinhas de frango, enfim, não era para mim, que era uma criança, era até uma aventura. Mas chegava lá, eu ficava bem assim, entediada mesmo, não tinha o que fazer. Eu fui muito criada, eu tinha um irmão que era 5 anos mais velho que eu e ele sim era muito apaixonado em fazenda.
E quando a gente ia para a fazenda, já era assim meio dividido. Ele ia para o pasto com meu pai, ou com minha mãe, ou com as coisas, e eu ficava dentro da casa. Aí eu cuidava da casa, eu limpava a casa e tal. E aquilo me cansava, eu achava aquilo muito chato. Até hoje eu falo, as pessoas dizem, eu não gosto de ir pra fazenda. Você não gosta de ir pra fazenda, você fica lá sem fazer nada. Se for pro pasto, se for pro curral, não sei o que, você vai gostar. Vai acabar gostando, né? Então eu vivia muito isso, e eu era muito assim... eu não era a sucessora nata. Quem era o meu irmão. Então eu era meio ali... Então pra mim não era tão divertido. Mas era a minha vida. Eu não tinha outra opção. Tinha que viver aquilo. Muito parecido também, porque a minha história sempre foi assim. Até estava conversando com meu pai esses dias. Aí eu falei, pai, qual que é a primeira vez? Como é que você lembra de mim na infância na fazenda? Ele, Dani, a gente pegava a Hiluquinha, meu pai tinha uma Hiluquinha 95, vermelha, cabine simples ainda na época. E aí ia eu dirigindo, sendo meio em pé na caminhonete, pra você ver o tamanho do homem. Sua mãe, seu irmão do lado, e a gente ia e tal. E assim, a minha primeira memória na fazenda são com 4 anos. Com 4 anos. E era exatamente isso. Então, sem energia, sem sinal de celular, era um mundo à parte, era um mundo em paralelo. Só que eu, desde o começo, eu fui pra aventura, né? Fui andar a cavalo, Então, ali vem a minha paixão. Eu sinto muito isso de que o sucessor, quando ele tem esse contato, desde a infância, sentir o cheiro, pegar na terra, ir lá fazer, sujar, rolar na lama, pular no corvo, a probabilidade dele continuar, né, o negócio da família, ele é muito maior. E como o nosso público aqui é um público majoritariamente de sucessores, como que foi para você escolher a veterinária? Foi um prazer ou não foi? Como que foi essa decisão? Você falou uma coisa muito legal, eu acredito muito nisso, assim, que a gente vai desenvolvendo isso nos nossos filhos, né, e em nós mesmos quando a gente tem contato com aquilo. Porque quem é fazendeiro mesmo, a fazenda, eu falo, a fazenda não é o trabalho, é a vida daquelas pessoas. Então você cresceu vendo seus pais, né, dando a vida por aquele lugar mesmo, assim, ali é a alma deles. Então não tem como você não criar um amor por aquilo tudo. Eu acho que assim, muito difícil filhos que cresceram com pais vivendo aquela intensidade que é de viver uma fazenda, e principalmente na época que a gente viveu, assim, lá, indo para esses lugares mais remotos ainda, que tinha mais dificuldade, é impossível você não ter amor por aquilo. Então, eu cresci não sendo a sucessora das fazendas, era o meu irmão claramente, mas eu sempre vivi, eu andava a cavalo muito menos que ele, ia para o curral muito menos que ele, mas que protegia muito a filha mulher, né? Não, isso não é para você e tal, enfim. Mas eu convivi muito naquele meio, participava dos leilões e tal. Eu perdi meu pai com 11 anos e meu irmão tinha 16. O meu irmão estava prestando vestibular na época e ele passou para medicina, tal, e ele começou a tomar mais frente ao lado da minha mãe, que tinha ficado viúva, das coisas. E ele era um apoio muito grande para minha mãe, porque meu irmão realmente era muito fora da casinha, até para a idade dele, assim, ele era um gênio. Então ele, ao mesmo tempo que ele ia super bem nos estudos, ele era excelente na seleção do Nelore mesmo, ele tinha um olho fantástico, sabe, e ele gostava. O quarto dele era todo pregado de animais, não tinha banda, era boi e vaca, sabe? Então ele era o mundo dele e ele foi o braço direito da minha mãe depois que ela ficou viúva. E pra mim sempre foi muito confortável, eu sabia que eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida eles que comandavam a fazenda e eu estava super segura. Quando chegou a minha vez de prestar vestibular, o meu irmão também faleceu, também num acidente, assim que meu pai faleceu num acidente voltando da nossa fazenda do Xingu, num acidente de avião. E meu irmão faleceu num acidente, só que aí já era num ônibus, que era uma excursão que fizeram para a fazenda do seu Torres Homens, lá para Zebulândia. E eu estava prestando vestibular, eu ainda não tinha chegado à época da inscrição. E aquilo foi um baque muito grande, tanto para mim quanto para minha mãe, talvez até mais do que quando foi meu pai, porque o meu irmão tinha se transformado em tudo para nós duas, né? E aí, é até difícil, mas aí eu vi minha mãe pela primeira vez, assim, mesmo quando ela ficou viúva, minha mãe sempre muito forte,
Quando ela ficou viúva, a gente passou por muita dificuldade, porque só quem passa por isso sabe, né? Quem tá te devendo não te paga, mas quem você vai bater na sua porta, as coisas se fecham, as contas são bloqueadas, enfim, é uma confusão, ainda mais tinha menor envolvido. Então minha mãe passou por muita dificuldade quando meu pai morreu, foi um período muito difícil, mas eu nunca vi ela fraquejar. Mas quando meu irmão faleceu, aí já foi a primeira vez que eu vi minha mãe realmente frágil. E eu pensei, e a minha mãe é filha única, e eu ali, a partir dali, eu estava filha única também. Se eu não entrasse para dentro do negócio da família, eu sabia que a Limoeiro, né, o Nelore Limoeiro, as fazendas Limoeiro, que era o nosso grupo na época, ia acabar. E aí, junta aquilo que a gente falou, eu cresci naquilo, eu vi o que meu pai deu por aquilo, o meu irmão, os meus avós. Eu falava, não, eu não quero que isso acabe. Vou prestar para veterinária, porque era a minha forma que eu encontrei de me aproximar mais daquele meio para eu não fugir para uma outra área. Porque se eu envolvesse com outra coisa, ia acabar que eu ia ficar um pouco distante, já que eu não era tão, né, aquilo. Aí eu prestei para veterinária, fiz veterinária aqui na Federal de Goiás, e nisso comecei a participar mais das coisas com outro olhar, né? Não mais com aquele olhar da filha que ia só para passear e estava ali de férias, não. Aí eu já comecei a ter um outro olhar, porque minha mãe também precisava mais desse apoio. E até uma pergunta, fugindo um pouco disso, como que você conseguiu, assim, ressignificar isso em Deus de duas perdas tão significativas assim na sua vida? Eu sempre fui uma pessoa com muita fé e muito religiosa, sempre. Mas esse período foi um período que eu duvidei. Eu duvidei muito da minha fé, de Deus, né, de tudo que acontecia. Eu acho que eu era muito nova também, muito imatura, conhecia pouco a palavra de Deus, né, também, para duvidar, assim. Mas eu passei por um período bem, assim, quando o meu pai faleceu, eu estava fazendo a Eucaristia. E na época, eu tinha uma tia, irmã do meu avô, que era freira. E ela que me deu a Eucaristia. Eu fazia sozinha, assim, com ela, a catequese, no colégio das freiras e tal. E eu amava. Eu até falava, nossa, acho que eu até quero ser freira, porque eu adorava o colégio das freiras, adorava as freiras e tal. E meu pai faleceu. Até na missa dele foi onde eu fiz a minha primeira Eucaristia. E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu falava, nossa, Deus, não fiz nada, né? Pra que isso comigo? Mas eu continuei ali. Minha avó, por parte de mãe, era também muito religiosa. Aquela que a gente ia pra fazenda, ela já soltava o tercinho, assim, a gente ia rezando o terço. Tinha hora que a gente tinha até preguiça, né? Mas assim, eu ia na missa com ela. Então ela me segurou muito nessa fé. Só que minha avó faleceu logo depois também. E depois veio meu irmão. Aí eu falei, não, tá de sacanagem, né? Porque eu falava assim, não, já aconteceu. Eu achava que já tinha acontecido tudo de ruim comigo quando meu pai faleceu, quando veio meu irmão. Eu dei muito uma afastada. Foi um período muito difícil. E sem Deus, fica 100 vezes mais difícil, né? Sem uma fé, sem você ter esse conforto no seu coração, que é entregar e confiar, tudo fica muito mais difícil, a carga pesa muito. Mas eu passei esse período bem desacreditada de Deus. E eu falo que eu só recuperei 100% assim, essa confiança, essa entrega na minha fé e saber que depois tudo tem um sentido maior, quando veio a maternidade. Que as coisas começaram a fazer mais sentido. Hoje eu olho para trás, claro, lógico que eu não escolheria ter passado pelas coisas que eu passei, mas eu sei que eu precisei e que hoje eu sou uma pessoa diferente e melhor dentro do que eu posso, porque eu passei por isso. E eu sou uma mãe melhor por isso. Então hoje eu sou mais grata do que pergunto. Hoje eu agradeço. Eu tinha que passar por isso, eu entrego para Deus, entrego os meus filhos também, eu faço. E hoje a minha fé, ela é completamente restaurada, assim. E aí a minha vida ficou muito mais fácil. Perfeito. É uma caminhada que ela não é linear, ela não é rápida, mas quando você entende, a gente até fica constrangido assim com Deus, né? Às vezes ter reclamado tanto, porque exatamente, mesmo nessas dificuldades,
Deus sustentou e vocês chegaram e continuaram prosperando ao longo do tempo. Mas pode ter alguém que está assistindo a gente agora que está passando por uma situação semelhante à que você já passou. O que você pode falar para essa pessoa? Nossa. O que a gente mais ouve, né, é que a gente tem que dar tempo ao tempo, né, e nada como o tempo. Mas é verdade. O que sempre me segurou muito, que eu falo às vezes para as pessoas, a gente tem que aproveitar muito o tempo que a gente tem. Então, às vezes você está passando por um momento de luto, você perdeu alguém, mas em vez de você ficar pensando no que você não vai viver com aquela pessoa, pensa, olha que bom tudo que você viveu com ela, o que você tem de boas memórias para viver com essa pessoa, eu levo muito por esse lado. Nossa, eu convivi pouco tempo com meu pai, mas eu convivi tempos maravilhosos, eu só tenho boas lembranças, eu tenho orgulho de chegar e falar que eu sou filha dele, de quem é meu pai, olha que coisa maravilhosa, né? Quantos aí tem pai há tanto tempo e não convive? O que eu convivi com ele nesses 11 anos. Eu sempre tento olhar por esse lado, porque eu acho que fica mais leve. E quanto mais, assim, hoje, depois de tantas perdas, eu sei que cada dia é um presente de Deus. Então a gente tem que viver esses dias, assim, muito intensamente, com muita profundidade, porque a gente não sabe mesmo, a vida... ela muda com uma ligação de telefone, sua vida vai mudar completamente. O telefone vai tocar e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mas até ali, você deu tudo que você podia dar para os seus pais, para os seus avós, para os seus filhos, para os seus amigos. Você foi a sua melhor versão? Porque se você foi, vai estar tudo tranquilo. E a gente tem que confiar, né, no destino que Deus deu. Então, em vez de ficar olhando, eu não vou ter mais isso, olhando o que não vai ter, agradeça pelo que você teve. E quem ainda está na fase de culpar Deus por tragédias ou por coisas ruins, como que você eu sei que você já explicou um pouco isso, mas eu queria que você aprofundasse nessa questão mais espiritual mesmo, de como que você conseguiu ressignificar a parte de Deus, a culpa de Deus, né? Entre aspas, culpa, né? Porque, graças a Deus, eu nunca tive uma perca assim significativa, mas eu já vi muitas histórias de que a primeira culpa vai ser de Deus, certo? E assim como você explicou um pouco da sua trajetória, mas eu queria que você contasse a sua cabeça, depois da maternidade, o que especificamente que a maternidade te transformou no olhar para Deus em tudo que aconteceu. A gente tem isso mistura muito com a nossa vida. A gente tem a pretensão de achar que a gente controla tudo, né? Você acha que você controla tudo. Você controla seu tempo, você controla o que você vai fazer, o que você vai estudar, o que você vai comer, o que você vai falar. E, na verdade, a gente não controla absolutamente nada. Eu acabei de contar que eu não pretendia prestar para veterinária e eu prestei para veterinária. Não foi... A vida ali eu não senti que estava no meu controle. Eu fiz o que eu achava que eu deveria fazer, o que seria melhor. E a vida é feita muito disso, né? De escolhas. A gente não faz só o que a gente gosta, o que a gente gostaria de fazer. Eu falo isso já para meus filhos o tempo inteiro. Se eu fosse fazer só o que eu gostasse, a gente não faz o que gosta, a gente faz o que tem que ser feito. E então, Deus também. Deus também não faz só o que Ele gosta, não é porque você não é um filho amado e mimado por Deus que Ele vai te proteger e nada de ruim vai acontecer com você. Se você tem fé e acredita na palavra de Deus, você sabe que a gente está aqui de passagem, que Deus, Ele nos emprestou para esse mundo, para a gente evoluir, para a gente crescer e que a gente precisa passar por essas coisas, que a vida não é fácil, a vida de ninguém é fácil, de ninguém. Às vezes a gente olha, rede social mesmo, você olha, você fala, nossa, eu queria, que vida maravilhosa, a pessoa viaja, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo, que vida boa, eu queria ter... Ninguém sabe o que aquela pessoa passa, na verdade. A vida não é aquilo, a vida não é Instagram, a vida não é editável, assim, a vida de todo mundo tem seus percalços. Então Deus não te escolheu para aquilo, Ele está te formando para algo muito maior. Então isso me fez. E quando você tem filho, aquela sensação de que você tinha controle de tudo, ela cai no seu colo e você fala assim, realmente eu não tenho controle de nada. Porque nem quando você vai ter filho, você define que você vai casar agora, né? Aí você, com certeza vocês falam, vamos casar daqui, não sei, daqui 1 ano, 2 anos, 6 anos, a gente pode começar a tentar ter filho, aí vai vir daqui 1 ano.
Mas assim, você não tem esse poder de escolha. É Deus que vai escolher. Pode ser que escape venha antes, pode ser que quando você liberar vai demorar mais do que você está imaginando. Então assim, a gente não tem controle de nada. E quando o filho chega, você também não tem controle das escolhas dele, do que vai passar na cabeça dele, de tudo. Então você vê que realmente você não tem controle, que a gente está aqui, que a vida é uma escola. Eu encaro isso aqui como uma escola, que depois eu preciso passar aqui com a melhor média possível, para depois lá Deus me encaminhar para junto dos meus, que eu estou morrendo de saudade. É mais assim que eu encaro e que eu tento levar isso. Sim. E voltando ao assunto sucessão, você teve o prazer de ver uma mulher transformar uma dificuldade e prosperar isso. Foi sua mãe que você contou que ela assumiu os negócios. Como que foi para você ter essa experiência? De ter a sua mãe e ela bater no peito e falar, não, peraí que aqui tá difícil, mas eu vou aguentar as pontas. Olha, acho que isso é o que me faz ser quem eu sou hoje. Assim, eu me considero uma pessoa que tem uma leveza de ser e tal, mas eu sei que eu sou muito forte. E se eu sou forte é porque eu vi minha mãe assim, uma gigante e uma fortaleza enorme. Porque foi muito difícil para ela naquela... Imagina, há 30 anos atrás, uma mulher, ela era mais nova que eu, eu acho que ela ficou viúva com 38 anos. E ia sozinha para o Xingu, largava os filhos para trás. E aí naquela época, como meu pai faleceu num acidente de avião, ela nunca mais teve coragem de pegar um avião desses pequenos para ir para a fazenda. Quando ela não tinha companhia para ir, ela ia de ônibus. Aí o ônibus quebrava, isso que era 2, 3, 4 dias para chegar. O ônibus tinha uma vez na semana, então tinha que ir naquela data, depois ficava não sei quanto tempo lá para depois voltar nesse ônibus que também não sabia quando que ia chegar aqui, naquelas condições, num lugar que era muito isolado e sim perigoso para mulheres. E ela foi assim grandiosa, porque ela fez dessa dificuldade, ela transformou muito, ela prosperou muito. Ela hoje realmente ela é uma referência não só para mim, mas para todos que conhecem ela e sabem a história. Eu tenho certeza que ela é uma grande referência. Então, só que isso tudo aconteceu, eu era ainda muito nova. Então, para mim foi muito natural ver a minha mãe lá no Xingu comandando aquela turma toda, eu pegando a caminhonete indo para lá. Eu aprendi a dirigir também logo depois, eu com 11, 12 anos, eu também já dirigia a caminhonete naquele Xingu para cima e para baixo, já pegava e ia no retiro, no outro, carregando peão atrás, aquela confusão. Então, para mim, aquilo sempre foi muito natural. Hoje as pessoas perguntam, mulher no agro? Para mim é até um pouco difícil falar, porque como a minha mãe que passou essa barreira para mim, eu já cheguei, a fazenda é acostumada a ter uma mulher na gestão há 30 anos. Então, eu chegar lá, e eu não tenho uma dificuldade disso, que todo mundo já sabe. Então, minha mãe rompeu todas essas barreiras e preconceitos e até as dúvidas que alguma vez passou na cabeça, não vai dar conta, né? Vai acabar vendendo. Fazenda de viúva, né? Fazenda de viúva. Vai acabar vendendo, não vai não. Ela prosperou, ela cresceu a fazenda, ela comprou mais fazenda, ela desenvolveu e ela me criou os meus filhos e tudo que a gente tem hoje é do trabalho dela. Muito bom. E você assumiu o negócio, é ela que está à frente ainda? Como que está essa parte? Não, eu falo que eu tenho muita sorte, porque eu vivenciei a transição dela para o meu avô, que quando o meu avô tinha fazenda em Goiás, ela no Mato Grosso. E depois meu avô foi ficando de idade, ela foi assumindo ao lado do meu avô ali, até ela assumir por tudo a fazenda em Goiás. E hoje eu também convivo lado a lado com ela. Ela que manda, né? Eu sou ali funcionária dela. Ela é minha chefe. Acho que para qualquer sucessão, seja do que for, tem que ter hierarquia. Sim. E a minha mãe é muito ativa, tem uma cabeça fenomenal. Ela tá assim, ela tem um tino para negócios, assim. Na questão rural mesmo, que a gente tem que preocupar muito com o custo, né? O custo tem que ser muito baixo, a compra. Minha mãe é excelente em compras, em negociação. Então, a gente está junto. Eu entrei, aí tem lados
que a minha mãe não dá tanta atenção, ou que ela não gosta. A gente sempre tem isso, né? Tem aquela coisa que a gente não gosta tanto e outras. E aí, no início, eu foquei mais nessas coisas para eu conquistar a confiança dela. E hoje a gente tá lado a lado, mas ela que manda em mim, assim, ela é minha chefe. Perfeito. E eu sempre falo isso, que esse detalhe que você falou, que o sucessor, se ele quiser começar a ganhar o espaço dele, ele tem que entrar na brecha onde o pai fala, cara, isso aqui eu não gosto tanto. O pai ou a mãe fala, isso aqui eu não gosto tanto. Por quê? É um lugar que não vai ser produzido, se você não fizer, a pessoa, o sucedido, não vai fazer, e quando você dá resultado numa brecha, ele fala, cara, tá sendo útil. Exato. Achei que ia ser um peso, mas não, tá me ajudando. Aí começa a cair uma ficha. E aí ele começa a te dar mais responsabilidades. Ele começa a despertar o olhar, né? É que às vezes o sucessor chega, ou qualquer pessoa, até um colaborador novo, já chega querendo, né? Fazer acontecer, vou gerar resultado e quer mudar tudo. Não, você tem que ver onde você se faz necessário, porque primeiro a pessoa tem que confiar em você. E fazendeiro, cara, tá ali tem quantos anos? Você vai chegar dando ordem para ele? Ele não vai aceitar. Aí começam os embates, né? Porque não tem jeito. Qualquer sociedade, né? Ou você está trabalhando com alguém, são duas cabeças diferentes, que têm pensamentos, sim, diferentes, que têm ideias diferentes. Então você tem que chegar num acordo e ir para um lado. Mas para quem está antes de você, ele tem que confiar em você primeiro. Até para poder te ouvir. Então, você fazendo isso e conquistando esse espaço, em vez de ficar querendo bater de frente, mudar, e depois falar, ai, meu pai não me ouve. Não, não vai te ouvir, assim. E outra, o fazendeiro, ele é muito desconfiado. Por quê? Porque a cultura na roça, a gente sabe, acontece muito roubo. Todo mundo, ele manda pro mecânico, às vezes o mecânico passa a perna. Aí ele tem outro problema, contrata o empreiteiro faz rolo. E porque o fazendeiro, ele tá com isso a todo tempo, ainda mais no norte. Porque às vezes a informação demora um pouquinho a chegar naquela época. Então, não tem como a gente comparar as experiências que a gente teve com a geração passada. E a sucessão, é isso que você falou. Além de ser dois sócios, um é majoritário, porque é dele o negócio. O sucessor, ele está abaixo, e o principal, com gerações muito diferentes. Então, nós, às vezes, falamos um pouco mais rápido, a gente tem uma linha de raciocínio até um pouco mais destemida. Agora, sua mãe, que passou por uma perca muito importante na juventude, vamos colocar na fase adulta, de como mãe, teve que assumir tudo. Qual que é a segurança que ela tem de falar assim, não, peraí, isso aqui tudo que eu construí, agora, minha filha, toma aqui que eu vou só descansar. Acho que não tem como, né? Não tem como. Se a gente fizer isso, e é o mesmo perfil praticamente assim do meu pai, a gente acaba acelerando a partida. Exatamente. Aquilo Né? é igual eu falei no começo. Fazenda não é só um trabalho, é a vida das pessoas, né? Então ali, hoje minha mãe, por exemplo, praticamente mora na fazenda e vive aquilo, e eu fico às vezes brava, mãe, você precisa vir, você precisa descansar, mas eu vejo que aquilo virou o mundo dela. O dia que ela não faz aquilo, ela vai acabar indo mais cedo, porque aquilo ali virou. E a gente tem que mesmo, né? Tá com a cabeça e tal. O que a gente, como sucessor, tem que fazer é dar a expectativa, né? Ainda dar a vontade de inspirá-los a continuar mesmo, inspirá-los a crescer mais, chegar com ideias novas, talvez, porque a gente tem mais acesso à tecnologia, a gente tem mais acesso a rodar mais lugares. Hoje, minha mãe já rodou muito fazenda e tal, mas hoje ela não está afim mais de sair de lá. E a gente aprende muito na troca, né? A gente estava até falando, a gente aprende conhecendo outras pessoas, né? O relacionamento, o networking que o povo fala. Mas assim, você vai vendo o que está fazendo na fazenda do vizinho. Então, o sucessor levar esse ar novo para a fazenda, juntando com eles, com a experiência, com tudo que eles já passaram, vivendo, tem tudo para dar muito certo. Desde que cada um saiba qual é o seu espaço, né? E você tem que respeitar o espaço de cada um. E nessa brecha que você entrou dando resultado onde ela não conseguia, foi na gestão, foi aonde? Eu tenho duas paixões, assim, quer dizer, uma paixão, o outro eu faço não tão por paixão. A minha paixão mesmo, o gado Nelore, eu aprendi a amar aquilo muito e achar realmente aquela coisa, entender por que meu irmão punha a foto do boi lá e ficava olhando pro boi. Hoje eu consigo olhar pro boi e falar, gente, está muito bonito isso aqui. Então eu aprendi a ter essa paixão. Então eu gosto muito dessa parte de reprodução, da seleção do Nelore, de olhar.
E minha mãe é mais produtiva, assim, né? Até porque esse gado registrado, PO da BCZ, ele dá muito trabalho. É mais difícil. Até mão de obra para você lidar com esses animais é mais... Ela tem que ser mais cuidadosa, mais criteriosa, né? E minha mãe não tem muita paciência para isso, não. Minha mãe é mais objetiva. Então, eu gosto muito dessa parte. Eu entrei mais nessa parte de escolher os touros, que a gente vai fazer o acasalamento, os animais, a venda de touros também. Isso é uma das coisas que eu fui para a internet, até para mostrar os nossos animais, mostrar a nossa marca, já que a gente não faz mais leilão, que seria o marketing de antes, né? Hoje eu uso na internet. E essa parte da gestão, minha mãe faz isso muito bem. Mas o que acontece? Ela tinha tudo na cabeça dela, ela tem tudo na cabeça dela. E eu vi de perto, quando meu pai faleceu, que era tudo só na caderneta e na cabeça dele, o quanto foi difícil para minha mãe saber realmente ter ali realmente uma fotografia da fazenda, né? Um inventário da fazenda, o que tinha. Porque era tudo aquelas cadernetinhas de bolso e na cabeça dele. E minha mãe seguiu fazendo assim, com essa cultura, e qualquer número e qualquer coisa que você perguntar para minha mãe, ela vai te responder que tá na cabeça dela. Só que eu falei, mãe, tá na sua, mas não tá na minha. Até porque a senhora tá vivendo, ela vive o dia a dia daquela fazenda todos os dias. Eu não tô vivendo ainda, né, o dia a dia. Eu vou lá uma vez ao mês, passo tantos dias e tal. Então eu preciso ter isso até para me facilitar. E aí eu comecei também a fazer essa coleta de dados, busquei consultoria para isso também, porque eu não sou mestre nessa parte de gestão financeira, essa parte mais de controladoria, assim. Mas aí comecei a coletar dados, pegar mais dados, tentar implementar na fazenda essa cultura de anotar mais as coisas e de me passar, e de passar para a gente ter tudo mais formalizado, porque eu acho que dá uma visão que ajudaria num processo de sucessão, mas também foi muito bom que teve muitos números que eles ficam ali camuflados, né? A pessoa acha que sabe, e depois quando eu punho eu falo, mãe, olha aqui, isso aqui aconteceu. Não, isso nunca aconteceu aqui. Aí você mostra ali a planilha e fala assim, mãe, tá aqui. Não, então esse ano teve algum problema. Eu falei assim, não, mas que antes não tinha o levantamento desses dados, agora a gente tem. Vamos fazer todo ano para a gente tentar corrigir isso aqui? Então, nesse ponto a gente conseguiu fazer alguns ajustes de coisas que ela achava que não era um problema, mas estava ali escondido. Perfeito. E a sucessão, ela tem algumas dificuldades. E uma delas você viveu, que foi na morte do seu pai, não tinha um planejamento sucessório, porque naquela época nem se falava sobre isso. Como que você enxerga hoje a importância disso? É fundamental, né? O que a gente vê muito, né? É isso que eu falei, depois você vai... Quando acontece alguma coisa inesperada, e que pode acontecer, às vezes as pessoas não têm a menor noção do que elas têm na mão. E a gente está falando de patrimônio mesmo. Sim. O fazendeiro não tem liquidez, perfeito, né? Mas ele tem um patrimônio de milhões, sim, na mão dele. E aí você vai receber aquilo, você não faz ideia do que você tem, você não faz ideia dos pastos que você tem, de onde tem água, de qual que é o potencial da sua fazenda, quantos animais você tem, quando você tem que vender, para onde você tem que vender, quem são seus fornecedores. Assim, é um caos. E a pessoa vai viver um período de caos muito grande até conseguir se acertar. Então, quanto mais... às vezes é difícil, o filho foi para outra coisa, está fazendo as suas coisas, mas quanto mais organizada é a fazenda, estruturada como uma empresa mesmo, com as anotações, com as planilhas, com os números, vai ficar muito mais fácil isso. E outra coisa que eu acho importante é famílias que têm mais de um filho, né? Que no meu caso era só eu, então... Mas quando tem mais de um filho, já começar, né, a informar todos e eles terem uma consciência do que vão fazer. A fazenda vai virar o que depois, né? Todos querem vender ou todos querem aumentar o negócio e prosperar e perpetuar esse negócio, como os pais fizeram? Isso tem que começar a ter um consenso e começar a conversar sobre isso. Só que é muito difícil a gente falar disso, né? É aquele assunto que sempre fica para depois. Não, chega no domingo lá, e aí?
nós vamos fazer o que com a fazenda? Ninguém quer. Mas a gente já tem que ver, cada um tem um perfil, cada um tem uma aptidão e ir tentando ir. Às vezes, igual seria lá em casa, por exemplo, meu irmão tinha uma aptidão para estar à frente no operacional da fazenda. Mas eu poderia, mesmo tendo feito outro, se eu tivesse meu irmão, apoiá-lo em outras áreas da fazenda. Né? Nessa parte mesmo de reprodução, na parte de gestão aqui, na parte de escritório, de financeiro, de marketing, tem tantas outras áreas que você pode atuar e um pode complementar o outro, mesmo fazendo outras atividades, mesmo tendo a vida. Então isso tem que ser muito estruturado. E com advogados, né? E com tudo isso que eu falo, fora a parte tributária, porque hoje, igual você falou, o fazendeiro, a gente sabe que o patrimônio é muito alto. Talvez não tenha liquidez, não tenha a qualidade de vida que poderia ter, mas o patrimônio está lá. E num fato de falta, se não tiver organizado a parte de tributos, como é que você tira 10, 15% de um patrimônio milionário para você pagar as custas? E aí isso começa a travar, e aí no meio desse rolo, às vezes, vamos supor, 3, 4 irmãos. Um fala, não, eu quero vender, eu quero dinheiro. Aí o outro fala, não, mas nós temos que continuar. Aí o outro fala, mas e agora? Eu vou desfazer com o irmão, com o outro? E aí isso vira um caos. Isso, na verdade, acaba destruindo famílias, e o sucedido, por mais que ele tivesse boas intenções, ele pecou num ponto muito importante que, às vezes, ele viveu a vida toda juntando a família, deixando ela harmônica, tendo um trabalho, e na morte dele acaba tendo uma separação familiar por conta de dinheiro. Acho que isso não tem nada mais, pesaroso do que isso. Exatamente. Porque além da falta, além do luto, a família se dissolve por patrimônio. Isso para mim eu acho que é uma das coisas assim, piores que pode acontecer dentro da família. E voltando nesse assunto, o que você pode falar hoje para um sucessor que quer entrar no negócio da família? A gente falou que às vezes algumas portas são mais fechadas por questão de resistência, mas e para o jovem que tem esse entusiasmo? Não, eu quero ajudar. Como é que você fala para ele conquistar esse caminho? Você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito bom. Você tem que pensar que seu pai, sua mãe, né, quem for, ele vai te contratar. Você vai trabalhar para ele. Por que ele vai te contratar e não vai... Por que minha mãe vai me contratar e não vai te contratar? Só porque ela é minha mãe? A gente tem que ter esse olhar crítico para nós mesmos. Não é só porque eu sou filha que eu tenho direito de estar lá. É dela. Eu vou estar lá, enfim. Então você tem que fazer a diferença, você tem que estudar, você tem que batalhar seu espaço, ter humildade. Às vezes a gente tem um tupete muito alto, principalmente quanto mais novo, a gente tem aquela imaturidade e tal. A gente tem que ter humildade. Quantas e quantas vezes eu cheguei para minha mãe com, nossa, mãe, tem que fazer isso aqui e tal, isso vai mudar a fazenda. Ela olha para mim e fala assim, eu já fiz isso há 10 anos atrás, deixa eu te contar todos os pepinos que deu, pá. Falei, é verdade, mãe, então esquece. Então assim, a gente tem que ouvir, e se você tem o privilégio de ter eles aqui para passar tudo isso, é uma bênção. Aí não duvide de Deus está do seu lado. Mas você tem que fazer a diferença, você tem que buscar conhecimento e ver, igual a gente falou lá no começo, onde você pode entrar e fazer uma diferença naquela área que está mais deixada de lado. Não vai na galinha de ovos de ouro deles lá, que eles não vão deixar você pegar ainda. Aí vai dar muito embate. E isso acontece muito, principalmente no recém-formado. E eu vivi isso. Saí da faculdade, doutor, né? Achando que sabia tudo, já trabalhava com consultoria, já dava resultado em outras fazendas. Aí eu chegava em casa, não. Chegava em casa, não. Meu pai, mas como não? Não tô entendendo. Como não? Você não tá vendo o que tá acontecendo? Aí ele, não. E eu tive que aprender como não. Porque, às vezes, em outras fazendas que pagavam a consultoria, eu trabalhava para uma empresa de consultoria, falava assim, não, beleza, estou disposto a fazer. Era muito diferente esse perfil. Em casa, não. Eu era o filho do meu pai, ponto final. E ver essa mudança acontecendo, assim, no dia a dia, e hoje, graças a Deus, meu pai, Dani, bom, eu tô pensando em vender aqui os garrotes, o que você acha? Eu acho que não é bom de vender os garrotes. Não, você vai dissolver seu dinheiro e tal. Então, hoje, essa ligação pra mim, acho que ela é a mais prazerosa assim, que eu tenho. Mas você tocou num ponto que hoje, como mãe, eu posso falar isso também. Que quando você vem alguém de fora e fala algo pra você, um consultor chega na sua fazenda, você vai ouvir de um jeito. Quando chega o seu filho sempre vai ser seu filho. Sempre vai ser, assim, o filho demora muito para o seu filho crescer e você olhar para ele com um olhar
profissional. Ele tem que... Eu tenho certeza que até hoje eu não conquistei isso 100% da minha mãe. Sabe? Então, assim, eu sei, tem várias vezes, inclusive, que eu peço para um consultor ou para outra pessoa, ou quem trabalha com a gente, eu falo, fala isso aqui para minha mãe, porque se eu falar, eu acho que... Ou a gente fala, eles falam não, mas eles vão remoer aquilo ali e tal, pensar, e depois eles... sabe que não sei o que, vou fazer isso. Legal, vamos fazer. Então, a gente tem que também ter um joguinho de cintura para entender que é uma relação profissional, mas que tem muita emoção envolvida, né? Sim. É familiar. Então ela tem as suas peculiaridades. E ainda é diferente se fosse uma empresa, que você tem um horário rígido e que aquilo acontece. Fazenda parece que a gente vive isso 7 dias da semana, todas as horas do dia. Você acorda, você tá com seu pai no final de semana, à noite e tal, e vocês estão falando da fazenda o tempo inteiro. Aquilo não desliga. Mistura muito o que é relação familiar e trabalho. Sim. E a grande diferença é porque para o pai, para a mãe, o filho pode ter 80 anos. Ele sempre vai ser o filho. Sempre vai ter um conhecimento menor, sempre vai ter essa visão de insegurança. É natural, né? Só que eu acho muito, muito interessante essa parte, porque a hora que a gente entende, hoje você como mãe, você consegue olhar para os seus filhos e ter esse mesmo entendimento, você consegue separar emocionalmente isso da sua mãe. Porque você fala, eu sei como que ela está pensando. Uhum. Então, quando você faz essa separação emocional, você passa a não julgar mais a sua mãe. Mas a entender algum recurso de falar, peraí, comigo ela vai ouvir com emoção, mas do consultor ela vai ouvir com a razão. O polo dela é diferente. Exatamente. Então você começa a articular as coisas, porque eu falo o seguinte, o sucessor ele não é um tomador de decisão, mas ele é o grande influenciador. Então, dentro das minhas mentorias para sucessores, eu sempre falo, você nunca vai tomar decisão, a não ser quando o seu pai te passar esse bastão. Até lá, a sua função é influenciar. Porque o dia que seu pai ou sua mãe te ligar e perguntar, e aí, o que você acha que eu tenho que fazer? Se você não tiver uma influência positiva ou estiver capacitado o suficiente para fazer isso, aí você vai perdendo ponto. Porque ele vai falar, não vou ligar mais, porque não me agregou em nada. Exato. Ele vai passar a recorrer para outra pessoa. E quando essa influência ela é positiva, e as coisas, faz sentido. Faz sentido. A recorrência dessa ligação, desse contato, ela é muito maior. Então, o grande poder do sucessor na fazenda é ser um influenciador. Porque quando ele toma esse papel, para mim esse é o grande papel, porque a sucessão, eu tenho assim na minha cabeça, Neta, que ela é em vida. E morte ela é herança. Exatamente. Ela é herança. Então, graças a Deus, hoje a gente tem o prazer de viver a sucessão. E com as suas limitações naturais. Uhum. Então, hoje eu nem tenho a vontade. Eu falo que assim, em outras fazendas, graças a Deus, as coisas acontecem, Deus me deu conhecimento, me deu prática, mas lá em casa eu ainda sou o filho do meu pai. Uhum. Então eu chego, monto no cavalo, rodo com ele e fico caladinho. Às vezes eu faço, moça, acho que esse pinhão, acho que eu sou o Nelson de tudo, acho que eu não saio de nada. Eu fico calado, não falo nada. A hora que a gente chega, desce, desarria, tal, deita na cama, aí eu falo, pai, o negócio é o seguinte, eu acho que você está fazendo uma bobeirinha ali. O que você acha de fazer isso aqui? Aí ele, fica calado. Se ficou calado, é um sim. O calado é um sim. Então, esse tato do sucessor, eu acho que é o que faz ele abrir espaço. E isso eu só acho que só a maturidade, né? Que vai gerando. Só. E como que você vê hoje em relação aos seus filhos? Como que você tem construído essa vida deles assim, né? Mas eu vou entrar nos meus filhos até por um lado aqui que você foi falando, eu lembrei. Eu batia muito de frente com a minha mãe quando eu estava recém-formada ou depois e tal, que eu queria ser mais presente na fazenda. E aí era uma luta da minha mãe. Não vem, cuida da sua casa. Aí depois eu tive filho. Não, agora você tem que ficar com as crianças, porque como é que você vai ficar aqui, as crianças aí? Eu tenho muito apoio do meu marido, ele é um super pai, me ajuda super com as crianças e sabe dessa vida, né, de fazenda e tal. Mas a minha mãe fala, não, mas você é mãe, você tem que ficar, fica aí, cuida, vem menos. Aí vou pra lá, aí os dias que vai rodar a fazenda, aí começa a rodar, aí chega na hora do almoço, não vai à tarde, não, você já tá cansada, fica aqui. Não, mãe, vou, tá tudo certo. Não, aí hoje eu entendo, e aquilo me irritava. Eu falei assim, eu tenho que ir, né, eu tenho que trabalhar.
Hoje eu entendo que ela estava querendo me proteger. Até porque ela também é mulher como eu, mãe como eu, e ela sabe o quanto é difícil deixar o filho para trás, as responsabilidades e tal, tanto que pode ser cansativo. Às vezes você fica ali, você passa o dia inteiro rodando com a turma da fazenda e tal, num outro ambiente. Então, assim, hoje eu já briguei tanto com a minha mãe, falei assim, você não deixa eu fazer as coisas, eu quero trabalhar e você não está deixando, eu não posso ir. Hoje eu vejo que não é que ela não deixava eu trabalhar, ela estava me protegendo, tentando. E até hoje eu sinto que ela me protege muito. Ela fica, tem muita coisa que ela segura a onda lá, porque ela não quer que eu vá, que eu saia tanto da minha casa, que eu saia tanto do contato com os meus filhos. Então eu vejo que tem essa proteção. E eu hoje, com os meus filhos, é uma época completamente diferente da que eu vivi. As dificuldades que eu passei, né, o quanto era mais difícil a ida para a fazenda e tudo, a fazenda em si, eles não têm isso e não tem como eu proporcionar isso para eles, né? Eu não vou, então vamos desligar a energia da fazenda, nós vamos viver aqui igual a mamãe vivia, não. Mas eles convivem muito, vão comigo sempre que tem. Muitas vezes, agora eu tenho uma filha de 13 anos, adolescente. Então agora, vamos para a fazenda. Ah, não, mãe, tem a festa da fulana. Ah, não, mãe, mas eu queria que a fulana viesse aqui em casa e não quer. Mas eu vai para a fazenda. Aí vai de bico e não sei o quê. Mas vai, eu fui várias vezes de bico para a fazenda. E vai viver, vai chegar lá, vai ver o que a avó dela está fazendo, o que a mãe dela está fazendo. Muitas vezes vai ter raiva que não queria ir. Mas estão convivendo. Os meus ainda tiveram a sorte, que eu acho uma sorte, que eles moraram 2 anos na fazenda, que foi o período da pandemia, mas eles moraram muito. E para mim, para minha mãe, foi muito bom. E eu acho que para eles também, que eles tiveram uma rotina. O meu filho acordava todo dia, ia dar abóbora pro porco, e daí entrava no chiqueiro, e aquela confusão, depois ia fazer aula online, aí eu ia pro curral, passava um pouquinho, eu via ele chegando lá no curral para me ajudar um cotoco, porque tinha acabado a aula online. Eu falei, gente, que privilégio. Então, assim, eu tenho tão boas memórias disso, e eu tenho certeza que na cabecinha deles também. Então, eu vou levando eles ali, na medida que eles vão. A minha menina, eu tenho um casal, a minha menina fala que não, igualzinho eu falava, não quero isso aqui, não vou mexer com isso aqui, não vou e tal, e o meu menino já é mais interessado, gosta, participa mais, pergunta. Mas assim, também não quero pôr aquela pressão, vocês têm que vir pra cá. Eu pus mais na minha cabeça, eu tenho que fazer aquilo ser tão gostoso, eles verem que a mãe dele gostam tanto de fazer aquilo. E assim como eu vi minha mãe prosperar, eles têm que me ver prosperar no negócio, que pode ser que eles até vão fazer a vida deles, ter os outros negócios, mas quando precisar eles vão falar, não, esse negócio aqui da minha mãe era bom, eu quero ir pra dentro. Mais do que eu ficar assim, vocês estão pensando, vocês têm que vir aqui, aprende isso aqui, que isso aqui um dia vai ser seus, que não sei o quê, aquele peso que às vezes a gente põe. Eu não coloco muito dessa forma. Eu quero que eles olhem, que eles tenham boas memórias de lá, para eles terem amor, e que eles veem que a mãe deles, assim como a avó, assim como o avô, os bisavós, prosperaram naquele negócio, que aquele negócio é interessante. Será que vale a pena eu estar ali? Eu tô querendo ir mais por esse lado. Perfeito. E muito sábio da sua parte, porque quando vira obrigação, a pessoa naturalmente, qualquer idade que tenha, ela vai rejeitar. Por mais que seja a melhor oportunidade do mundo, se virar uma obrigação, e nessa fase ainda que não tem maturidade, vai rejeitar. E que experiência, assim, realmente, que Deus te proporcionou, porque ele vai contar essa história, ele, ela, seus filhos, pro resto da vida. Eu morei na fazenda. Aí ele vai contar exatamente isso. Não, eu ia, aí eu tratava dos porcos. Pode ser que daqui 50 anos ele vira e fala, não, eu não quero fazenda mais. Mas ele vai ter no coração dele a história que ele viveu, ele vai contar para todo mundo que ele conhecer. E isso é muito legal, isso é muito bacana. E quando vem na parte do prazer, a gente sempre fala que eu nunca vi meu pai reclamando. Meu pai, isso é raro para fazendeiro, porque fazendeiro reclama. E uma fazenda no Pará, e uma fazenda difícil, longe. Mas por quê? Meu pai, acho que até é uma sabedoria assim, que vem de Deus mesmo, porque é outra geração. Meu pai chegava em casa, tinha enxaqueca, passava mal, mas acho que de tanto segurar a pressão dentro dele, assim, sabe? Então, muitas vezes eu vi meu pai, chegava em casa, minha mãe, não entra no quarto não, que seu pai tá com dor de cabeça e tal. Antes eu não entendia, achava que era enxaqueca. Hoje eu sei que era preocupação.
Ele não passava enxaqueca de, tá com enxaqueca. Não. Eu sei que ele estava segurando a bucha dentro. Hoje eu sei. Porque convivendo com ele, indo pra fazenda com ele, hoje eu sei. Quando ele tá com dor de cabeça, aí eu já sei o problema que tá acontecendo. Eu falo, tá acontecendo isso, é por isso que ele tá assim. Acabou, a maturidade vem. Então, essa parte de sucessão e filhos, ela é muito, muito sensível, né? Muito sensível. E essa parte do amor é muito legal. Anitta, já caminhando aqui pro final, eu sempre faço uma pergunta que é o seguinte. Se você pudesse tirar uma mensagem, uma lição, um valor do coração da sua mãe, do seu pai, e colocar direto no coração dos seus filhos, o que seria? Um de cada um ou um valor? Pode ser, pode ficar à vontade. Nossa, a da minha mãe é a determinação e a coragem, assim, sabe? O vencer, sabe? Aquela determinação. Por mais eu já falei isso várias vezes, assim, por mais difícil que seja, eu nunca vi da minha mãe falar assim, não consigo. Isso aqui não é pra mim. Não vou fazer. Se chegou pra mim, eu tenho que fazer e eu vou. E assim, ela sempre fez e fez o melhor dela e arrebentou. Então, às vezes vem alguma coisa pra mim, de qualquer área que seja. Eu falo assim, não, isso aqui, se veio, eu vou fazer, vou dar conta. Vou participar de uma entrevista, não é fácil aqui estar numa câmera, mas se veio, eu vou fazer. Assim, tudo a gente consegue, desde que a gente queira, né? Que tem. Então, essa determinação e a força da minha mãe é algo que eu trago muito pra mim. Eu queria muito que os meus filhos levassem pra eles. E do meu pai, o sonho, sabe? A gente não perder essa capacidade de sonhar, de vislumbrar. Porque tudo que a Nelore Limoeiro é hoje foi muito os sonhos que o meu pai e o meu avô também tiveram lá atrás. Eles sonharam com o rebanho assim, eles sonharam com as exposições, com as premiações, sonharam com o leilão que você mesmo falou que participou. E até hoje eu colho frutos desse sonho e eu sonho muitas coisas também. Eu quero muito que meus filhos não percam essa capacidade de sonhar. Porque enquanto a gente está sonhando, a gente está produzindo, a gente está querendo ir para frente, a gente está vivendo. Lógico que sonhar dentro, né, das nossas possibilidades, do que é real, mas a gente sempre querer mais, né? Nunca deixar de aquele desânimo, não, aqui tá bom, né? Acomodar com as coisas. Não, a gente tem que sempre sonhar com mais. Então, eu queria, se eles tiverem a força e a determinação com a minha mãe, com os sonhos, né, essa inspiração que o avô tinha também, eles vão conquistar o que eles quiserem. E olha que coisa boa. Hoje eu comprovei, eu tinha essa suspeita, mas hoje eu comprovei que o leilão que eu ia quando era criança com meu pai aqui pertinho de Goiânia era o leilão da família da Anitta. E ela falou que isso era um princípio do pai dela. Que ele falou assim, não, eu não vou parar com o leilão, porque um dia essa meninada que tá correndo aí vai lembrar e vai falar que veio no leilão. Exatamente. E isso é um cumprimento de legado, né? Que é a sucessão. Então hoje vocês vivem, né? Um cumprimento que seu pai plantou há, sei lá, 15, 20, 30 anos atrás, né? E eu aprendi até, agora você falando veio, eu aprendi a ter amor pelo Nelore, por tudo, veio do leilão. Porque aí eu não gostava de fazenda, mas eu adorava ir no leilão. Na época eu achava o máximo, todo mundo vinha pedir convite pra mim, pra ir pro leilão. Eu era, né, tal. Então assim, a fazenda era chato, mas o leilão era muito legal. A história, aí eu comecei, nossa, mas tem que fazer um gado bom pra ter um leilão, você tem que ter, porque senão você não vai vender, então você tem que chegar lá. Então por quê? O que é o melhor? O que não é? Aí depois que eu comecei a assumir mais, que meu irmão já não estava aqui, aí eu comecei a ter que escolher os animais, formatar o catálogo, escrever os comentários do catálogo. Então eu comecei a entender daquilo e eu achei aquilo mágico. Assim, então assim, foi realmente a minha porta de entrada para eu começar a me apaixonar por esse mundo. Depois eu fui apaixonada por outras coisas. Mas foi mais fácil apaixonar começando pela festa, vamos dizer, para depois ir para o outro. E a gente sempre tem uma isca, né? Sim, perfeito. E falando de um assunto que a gente não falou, você tem um movimento de mulheres que se chama Agropate, e não só um movimento, que hoje já está indo para outras frentes, né? Conta um pouco como que funciona. A Agropate surgiu muito disso, assim, dessa questão, principalmente sucessores, né? E quando são mulheres, vinha muito essa questão. Nossa, mulher, aí eu perdi meu pai, ou fiquei viúva, ou às vezes meu marido e eu não tenho muito assunto com o marido. E a gente tinha um grupo nós somos um grupo de amigas, 4 amigas, que a gente se chamava de Agropate.
Porque a gente é muito isso, campo, cidade, era uma piada nossa que virou um movimento, porque muitas pessoas se identificaram com isso. O nome hoje, a gente não quis mudar o nome, porque o nome é muito assim, a pessoa primeiro fala assim, não, é Agropate, deve ser uma coisa... Mas aí quando ela vai entender, como eu disse, precisa de uma isca, né? Quando ela vai entender, ela vê que é muito mais profundo que isso, e hoje a gente faz eventos com palestras, a gente tem um clube de membros que a gente tem reunião online todos os meses, com técnicos de várias áreas para falar de assuntos voltados para o agronegócio. E a gente faz palestras, eventos e tudo que está ligado, e virou uma rede de apoio para essas mulheres, que ali elas trocam informações, uma ajuda, uma tem uma expertise numa área, a outra tem outra, e essas mulheres se apoiam nesse meio do agro, que, como eu disse lá no começo, eu não sofri tanto porque eu tive minha mãe para desbravar o mundo para mim, né? Mas a maioria não tem. Passou pelo que minha mãe passou lá atrás, um pouco sozinha. E aí, a verdade é a gente se ajudar, se apoiar, que esse mundo do agro, ele se ajuda muito. A gente apoia muito, né? A gente liga para o vizinho, a gente liga para um amigo. Ontem mesmo eu liguei para um amigo nosso que é vizinho, perguntando informação para ele me ajudar numa decisão que eu tinha que tomar. E a gente se apoia muito. E a ideia é fazer isso com as mulheres, que talvez a mulher fique sem saber onde procurar, né? Então o Agropate surgiu para isso, e eu tenho muito orgulho do que a gente está construindo. Vai fazer 2 anos assim, mas ele está crescendo, e hoje nós somos no clube de membros quase 200 mulheres. Muito bom, parabéns. E o que você fala realmente para essas mulheres? Eu quero que você passe assim, realmente a mensagem, porque às vezes a mulher acabou de entrar no grupo e ela vem com todos esses traumas, esses pesos, né? Do tipo, tá difícil para mim, como é que eu vou enfrentar tudo isso? Como que você comunica isso para elas? Primeiro, eu tento fazer elas se despirem dessas coisas, que às vezes o preconceito ou a dificuldade vem de nós mesmas, né? A gente mesmo fala, para mim vai ser mais difícil, sou mulher. Mas ele não vai falar comigo porque eu sou mulher. Ou se ele olhar fez isso porque eu sou mulher. Às vezes a gente tem que tirar isso da mesa, da pauta, que você vai começar a olhar com os outros olhos. Eu falo isso muito, porque eu nunca tive isso. E eu acho que isso foi uma coisa que fez a diferença para mim e me facilitou muito a vida. Que como eu já sempre vi minha mãe, sempre vi minha mãe em roda de 50 homens e ela comandando, mandando, falando e acontecendo. Então eu nunca cheguei numa sala, num ambiente que tivesse só homem e fiquei constrangida porque só tem homem. Para mim aquilo sempre foi muito natural. Então as mulheres terem essa naturalidade. Lógico que você tem que ter postura, você tem que ter comportamento, não dá pra você, né? Tudo tem um ambiente de ser e tal, você vai chegar num lugar, mas tendo isso e se despindo dessas coisas de que você vai, que aí eles vão falar assim porque eu tô... Não, você vai falar de igual para igual e eles vão te respeitar se você falar de igual para igual. Mas às vezes a própria mulher já chega assim, mas não vou ali porque só tem... Não, é mais mostrar que a gente tem que lidar com tudo com mais naturalidade. Não é vitimismo por um lado, nem mimimi, nem querer... Não, você tem que ser bom. Você vai ser sucessor, você tem que chegar lá, você tem que ser bom, você tem que se provar. Você é mulher no agronegócio, tem que ser boa, senão você... Tudo que a gente for fazer, a gente tem que ser... E você sendo bom, você se banca em qualquer lugar. Com certeza. Perfeito. É isso. Esse foi o bate-papo com a Anita Bufaisal e muito enriquecedor. Eu quero te agradecer. Obrigado por aceitar o convite. Se você chegou até o final desse episódio, você é uma pessoa diferenciada, porque você está buscando aprimorar, trazer conhecimento e aprendendo com histórias de quem vive e já viveu muito dentro do agronegócio. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para um amigo, para o seu pai ou até para o seu filho, para ele ouvir uma história que pode engrandecer a vida dele também. Um abraço e você já sabe, bora pro mundo!